Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva, olha, bem perturbadora sobre o narcotráfico. Normalmente a gente pensa nisso como crime organizado, busca por lucro, talvez uma falha social. Sim, o usual. Mas e se tiver algo mais sinistro por trás? E se essa explosão das drogas fosse, em parte, uma estratégia de guerra não declarada? É uma ideia forte, né? Muito. E nossa análise hoje vai se basear em trechos do livro Cocaína Vermelha, a drogadição da América e do Ocidente, do Joseph D. Douglas Jr. É importante situar o autor, né? Exato. O Douglas não era um jornalista qualquer. Ele era especialista em segurança, inteligência, trabalhou no governo americano, em think tanks de defesa. Alguém com acesso a informações, digamos, sensíveis. Pois é. E o livro surge ali no contexto da Guerra Fria. Mas a tese dele tenta ir além desse período específico. Sim, ele argumenta que a coisa continua. Então, a nossa missão aqui é desvendar, analisar a fundo essa alegação central do Cocaína Vermelha. A ideia de que o tráfico foi, assim, deliberadamente usado como arma política estratégica. Pela União Soviética, China comunista, seus aliados, contra o Ocidente. É pesado. Vamos tentar entender os argumentos dele. Exato. E, olha, é crucial a gente frisar isso. Vamos explorar a lógica interna do livro, o que ele descreve, as implicações que ele levanta. Certo. Não estamos aqui validando tudo como fato histórico comprovado, tá? É mais dissecar os argumentos dessa obra que, vamos combinar, causou muito barulho. Entendido. O objetivo é entender o que o livro alega e como ele constrói essa narrativa toda. Perfeito. Então vamos lá, para a tese principal. O Douglas argumenta que essa explosão do consumo de drogas no Ocidente não foi espontânea. Pelo contrário, seria uma estratégia calculada mesmo, sabe? Inspirada em doutrinas de subversão para enfraquecer o Ocidente moralmente, socialmente, economicamente. Ele chama isso de narcotização estratégica. É exato. E um ponto central para ele, essa operação não acabou com a União Soviética em 91. Ele insiste nisso. Para sustentar essa ideia, o livro traz um conceito que soa quase ficção científica, né? A tal da psicopolítica. Psicopolítica. O que seria isso exatamente? Bom, Douglas atribui a origem disso a Lavrent Beria, aquela figura sinistra da segurança soviética na era Stalin. Ah, sim. A psicopolítica seria basicamente usar táticas psicológicas e culturais para desestabilizar o inimigo por dentro. Tipo, minar a confiança nas instituições, corromper valores, gerar caos social. E as drogas seriam a ferramenta ideal para isso. Exatamente. Uma ferramenta perfeita nesse cenário. Parece uma guerra invisível, né? Atacando a mente, a cultura. E quem seriam os alvos dessa estratégia, segundo o livro? Ele aponta dois grupos principais. Primeiro, as elites. Figuras influentes. Isso. Políticos, empresários, gente da cultura, que poderiam ter suas decisões comprometidas ou a credibilidade abalada. O livro até cita especulações sobre figuras públicas como a princesa Diana, sugerindo que certas mentalidades poderiam ser mais vulneráveis a essa desconstrução. E o outro alvo? O alvo que ele considera mais estratégico, e isso aparece muito no texto, seria a juventude. Ah, claro. Corromper as novas gerações, né? Para comprometer o futuro do país inimigo. O livro até cita supostas diretrizes atribuídas a Beria. Que tipo de diretrizes? Falando em criar uma ganância por drogas, promover mau comportamento sexual entre os jovens, tudo para facilitar um realinhamento de lealdades, quer dizer, afastar eles dos valores ocidentais, torná-los mais abertos à ideologia comunista. Essa ideia de transformação interna me lembra um pouco o que falam sobre a longa marcha através das instituições do Gramsci. Boa conexão. Mudar a sociedade por dentro, pela cultura, a educação. Exatamente. O Douglas faz essa ponte. Na leitura dele, a narcotização se encaixa perfeitamente nessa visão gramsciana de conquista cultural. Então a droga não é só um vício. Não. É um ácido corrosivo, sabe? Aplicado nos pilares morais e sociais do Ocidente para facilitar essa transformação cultural.
política, de longo prazo. Ele vê o tráfico não como um crime comum, mas como engenharia social mesmo, subversão. Uma tese bem ousada. Precisaria de executores claros, né? Quem o livro diz que estava por trás disso na prática? Ele é bem específico nisso. Aponta para uma coordenação com a KGB soviética como o cérebro estratégico, digamos. Ok. Mas usando muito os serviços de inteligência de países satélites. Tchecoslováquia, principalmente a STB, e a inteligência militar Z, e Cuba, com a DGI. Ah, então esses países seriam intermediários. Cruciais, tanto no treinamento de agentes quanto para facilitar as operações de tráfico, especialmente na América Latina, que virou um ponto central. E ele cita fontes para essas acusações? Como ele monta esse quebra-cabeça? Uma das fontes principais dele, muito citada, é o general Jan Sejna. Um desertor tcheco, né? Isso, de altíssimo escalão, fugiu para o Ocidente em 68. O Sejna teria revelado detalhes desses planos estratégicos soviéticos e tchecos, incluindo essa ofensiva com narcóticos. E o que aconteceu com essas informações? Segundo Douglas, as informações do Sejna eram bombásticas, mas foram, em grande parte subestimadas, ou até ignoradas pelas agências ocidentais na época. A gente vai voltar nessa suposta negligência depois. Entendi. Então, existia uma estrutura. E como funcionava essa operação, segundo o livro? Não era só jogar a droga no mercado, imagino. Não, longe disso. O livro descreve um sistema bem sofisticado. Tinha, por exemplo, escolas especializadas. Escolas para traficar? Na Tchecoslováquia, na URSS, e depois replicadas em Cuba, Coreia do Norte, para treinar agentes especificamente para essas operações de narcotráfico. E que tipo de gente eles recrutavam? Aí que está o interessante. Não eram criminosos comuns. Eram indivíduos recrutados pela lealdade ideológica, muitas vezes com ficha limpa, sem antecedentes. Para facilitar a infiltração. Exato. E evitar chantagens. Às vezes até filhos de elites locais eram recrutados para isso. Recrutar gente limpa para o tráfico. É contraintuitivo, mas faz sentido nessa lógica de infiltração que ele descreve. E a conexão com o crime que já existia. Como faziam? Essa é outra parte chave da metodologia. Tinha uma diretriz clara: infiltrar as organizações criminosas tradicionais. Máfia na Itália, os cartéis que estavam surgindo na América Latina. Com qual objetivo? No início, mais inteligência. Mapear rotas, identificar contatos corruptos na política, na polícia, entender a logística toda. O livro detalha como partidos comunistas locais e policiais simpatizantes teriam ajudado nessa infiltração. Então, primeiro observar, coletar dados, para depois usar isso. Exatamente. Uma vez infiltrados, podiam usar as informações para chantagem, manipular eventos ou até assumir o controle de certas partes da operação. Uma estratégia paciente, né? De longo prazo, visando não só o lucro, mas usar o próprio crime organizado como ferramenta. Ferramenta de desestabilização e coleta de inteligência contra o Ocidente. Isso. E o livro não fala só do bloco soviético, né? A China também entra nessa história. Sim, e de forma bem importante. Douglas argumenta que a China comunista tinha sua própria agenda com narcóticos como arma. Talvez até independente, rivalizando com os soviéticos em alguns momentos. Desde Mao? Ele traça um histórico desde Mao Tse-tung, que teria usado ópio para financiar operações e controlar populações. Até líderes como Zhou Enlai. Tem uma alegação forte no livro. Qual? De que Zhou Enlai via o envio de drogas para o Ocidente, especialmente contra as tropas americanas no Vietnã, como uma espécie de vingança pelas guerras do ópio do século XIX. Uma guerra química indígena. O livro chama assim, né? E como a China operaria? A descrição aponta para a produção concentrada em Yunnan, no sul da China, e uma rede de distribuição que usava empresas de fachada, rotas comerciais normais e até cobertura de consulados, abuso de malas diplomáticas. Para mover a droga e o dinheiro. Exato. A estrutura que ele descreve é complexa. Sugere um envolvimento direto do Estado chinês. E isso levanta uma questão que você mencionou. Tinha cooperação ou era só competição entre soviéticos e chineses nisso? O Douglas sugere que, apesar da rivalidade ideológica e geopolítica entre Moscou e Pequim, né? Sim, o racha sendo soviético. Ambos viam o Ocidente como o inimigo principal e o narcotráfico como uma arma útil. Então, podia ter operações paralelas, talvez alguma troca tática de informação,
Mas o objetivo final de enfraquecer o Ocidente seria comum aos dois. E essa estratégia foi evoluindo. O livro fala sobre estudos específicos, novas drogas sendo desenvolvidas. Sim, sim. Esse é um ponto que o Douglas usa para reforçar o caráter estratégico planejado da coisa. Ele menciona supostos estudos conjuntos soviético-tchecoslovacos, lá no início dos anos 60 já. Para quê? Para analisar os efeitos das drogas na sociedade ocidental. Impacto na produtividade, na capacidade militar, na coesão social, até nos sistemas de saúde e educação. Bem detalhado. E esses estudos levaram a alguma conclusão prática? Mudaram a tática? Segundo o livro, sim. Foi aí que a cocaína teria sido identificada, por volta de 61, 64, como a droga com maior potencial desestabilizador para o Ocidente, a onda do futuro, como ele disse. E isso direcionou o foco? Teria orientado um foco maior na produção e distribuição de cocaína, vinda principalmente da América Latina, mas com esse suporte logístico e estratégico do bloco comunista. E sobre drogas novas? O crack, por exemplo, ele menciona. Menciona. Douglas interpreta o surgimento rápido e a disseminação quase, coordenada do crack nos anos 80, não como algo só de mercado. Mas como algo que poderia ter sido impulsionado. Facilitado por essa estratégia. Exatamente. Ele também alega que havia pesquisas para desenvolver drogas sintéticas com efeitos específicos, tipo causar estagnação intelectual, apatia, para diminuir a capacidade produtiva crítica da população ocidental. São alegações bem fortes, né? Difíceis de comprovar. Sem dúvida, mas são centrais para o argumento do livro. Outro ponto muito delicado que o livro levanta é o foco deliberado em minorias étnicas nos Estados Unidos. Sim, essa é uma das acusações mais controversas. O livro argumenta que havia uma tática consciente de direcionar as drogas para comunidades negras e hispânicas. Explorando vulnerabilidades que já existiam. Exato. O objetivo nessa interpretação seria fomentar ressentimento, crime, instabilidade social nessas áreas, criar divisões internas e o que o livro chama de ecorracismo. Ecorracismo, como sim? Usar problemas sociais como o vício e a violência associada como uma arma ecológica para minar a sociedade de dentro para fora. Tem até uma citação bem chocante atribuída a um diplomata soviético, algo tipo, as minorias vão nos ajudar a mudar o branco para o vermelho. Exato. Nessa frase, o branco seria a cocaína e o vermelho a revolução comunista. É uma alegação que pinta um quadro de cinismo extremo, né? Usar o sofrimento de grupos vulneráveis como peça num jogo geopolítico. É a interpretação do Douglas baseada nas fontes e análises dele. Essa conexão entre tráfico e política leva direto ao conceito de narcoterrorismo. Como o livro define isso? Narcoterrorismo, na visão do Douglas, é essa aliança operacional entre traficantes e grupos revolucionários ou terroristas, uma simbiose. Como funciona essa troca? Os grupos armados oferecem proteção militar, logística, acesso a territórios que eles controlam, aos traficantes. Em troca, os traficantes dão dinheiro das drogas, às vezes as próprias drogas, para financiar as atividades revolucionárias. E o livro dá exemplos concretos dessa aliança? Vários. Menciona o apoio de Cuba ao M-19 na Colômbia, que se envolveu pesado com o tráfico. Fala do suposto envolvimento dos sandinistas na Nicarágua, com o cartel de Medellín. E o caso do Noriega, no Panamá. É descrito como um exemplo clássico. Um estado inteiro cooptado por essa aliança, servindo de centro logístico para drogas, armas, lavagem de dinheiro, com a bênção ou participação ativa de Cuba e, indiretamente, do bloco soviético. E aí as linhas ficam totalmente borradas, né? Crime, política, ideologia... Exato. É onde a coisa fica realmente complexa. Diante de uma suposta operação desse tamanho, a pergunta é como o Ocidente reagiu. O Douglas parece muito crítico quanto a isso, né? Extremamente crítico. A tal guerra às drogas do Ocidente é vista por ele como fundamentalmente falha, ineficaz, justamente por ignorar ou deliberadamente encobrir, segundo ele, essas raízes políticas, o patrocínio estatal por trás. Então, a narrativa oficial, focada na demanda interna, nos criminosos comuns, seria, para ele, um erro grave.
Talvez resultado de desinformação plantada ou só uma recusa em encarar uma verdade muito inconveniente. Ele aponta exemplos específicos dessa negação, dessa inação. Sim, o livro dedica capítulos inteiros a isso. Ele volta ao caso do general Sejna, lembra? Cujos alertas teriam sido desacreditados, arquivados. Critica como o papel da China foi minimizado em relatórios oficiais sobre drogas. Menciona até um episódio com o Kissinger. O que teria acontecido? Kissinger teria mandado parar voos de reconhecimento sobre áreas de produção de ópio na China para não atrapalhar a aproximação diplomática. Quer dizer, interesses políticos e diplomáticos acima do combate ao tráfico. Essa é a acusação direta dele. Douglas também cita a relutância em confrontar a Bulgária, mesmo com evidências ligando a agência estatal Kintex ao tráfico de armas e drogas na Europa, Oriente Médio. E o Noriega. A demora em agir contra o Noriega, no Panamá, apesar de anos de relatórios de inteligência detalhando tudo, e a negação persistente do envolvimento cubano, mesmo com indiciamentos formais de oficiais cubanos nos Estados Unidos, testemunhos de desertores. O quadro que ele pinta é de uma cegueira quase voluntária do Ocidente. Exato. Uma cegueira conveniente, talvez. E essa crítica vai até ao sistema financeiro, né? A lavagem de dinheiro. Com certeza. Essa é talvez uma das acusações mais, explosivas do livro. Qual? A de que grandes bancos ocidentais teriam sido cúmplices ou, no mínimo, muito negligentes na lavagem de centenas de bilhões de dólares do narcotráfico todo ano. Ele cita nomes de bancos grandes e critica a falta de ação? Critica a falta de vontade política, de usar recursos de inteligência tipo a capacidade de vigilância eletrônica da NSA para rastrear e interceptar esse dinheiro. E por que essa falta de vontade? Interesses econômicos? Douglas sugere que sim. A pressão pela detente, a política de aliviar a tensão com a União Soviética, o lobby bancário poderoso e os lucros gigantescos desses depósitos massivos teriam criado uma resistência enorme a qualquer ação que pudesse atrapalhar o sistema. Então a lavagem de dinheiro seria um pilar da operação toda. Fundamental, na visão dele. Sem poder lavar o dinheiro facilmente, a operação perderia muito do seu poder, do seu alcance. Tem um capítulo no livro com um título bem direto. Não ouça o mal, não fale o mal, não veja o mal. Resume bem essa postura que ele descreve. É uma metáfora perfeita para a tese do Douglas, uma recusa coletiva em encarar uma realidade sombria, complexa, talvez por conveniência política, econômica ou só pela dificuldade de aceitar que uma ameaça tão maquiavélica e de longo prazo pudesse ser real. Ok, vamos tentar amarrar as pontas. A tese central, provocadora, de cocaína vermelha é que o narcotráfico não foi só crime ou problema social. Foi concebido e executado como uma operação de inteligência gigantesca, duradoura, por potências comunistas, visando corroer o Ocidente por dentro. Uma guerra assimétrica contínua. Exatamente. E, crucialmente, Douglas argumenta que essa ofensiva não parou com o fim da União Soviética. Ele acha que continua. Como? Ele sugere que as redes, os métodos podem ter se adaptado, o crime organizado pós-soviético herdando parte da estrutura, e que novas táticas, talvez até pressão para a legalização das drogas, poderiam ser vistas como continuações dessa estratégia de enfraquecer as sociedades ocidentais. Isso, claro, traz a gente para hoje. Se a gente levar essa perspectiva em conta, mesmo que só como uma hipótese radical, como ela impacta a nossa visão do problema global das drogas? Muda o quadro todo, né? E sobre a força do crime organizado transnacional, que às vezes parece até mais forte que alguns estados. Ou os debates sobre políticas de drogas. Deixa de ser só saúde pública ou segurança interna, Ganha uma dimensão geopolítica muito mais forte. E leva a gente para uma reflexão final. Qual seria? Olha, para além da questão de cocaína vermelha ser historicamente preciso em tudo, que lições a gente pode tirar sobre o uso de táticas não convencionais, culturais, econômicas, informacionais, sociais, usadas por estados ou outros atores para exercer influência a conduzir conflitos de forma velada? Exato. Será que mecanismos parecidos, talvez adaptados para a era digital, para novas vulnerabilidades sociais, estão em operação hoje, mesmo sem ligação direta com narcóticos? Fica a pergunta para a gente pensar. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa visão,
bem controversa sobre a origem da crise global de drogas. A ideia que vamos explorar é que essa epidemia, sabe, especialmente aqui no Ocidente, talvez não tenha sido só um problema social ou econômico que surgiu do nada. Exatamente. É uma tese que sugere algo mais orquestrado. Isso. A nossa conversa vai se basear bastante em informações e argumentos do livro Cocaína Vermelha e também no que disse uma figura-chave, um general tcheco, desertor, chamado Jan Seisna. Que trouxe informações que, segundo o livro, eram explosivas na época. Pois é. O nosso objetivo aqui é tentar entender as conexões que essa fonte diz que existem, né? Entre o narcotráfico em grande escala, esses movimentos revolucionários e uma suposta estratégia política de longo prazo. É uma narrativa que bate de frente com o que a gente costuma ouvir sobre as drogas. Desafia mesmo a visão convencional. Ok, então vamos tentar desembrulhar isso. Normalmente, a gente pensa no tráfico como movido pelo lucro, pela demanda das pessoas, certo. Mas o material que a gente está vendo aqui sugere uma camada bem mais complexa. A tese central é que o uso de drogas como arma política seria, na verdade, uma tática antiga ligada a ideologias comunistas lá do começo do século XX e que teria continuado, olha só, mesmo depois do fim da Guerra Fria. É como se fosse uma guerra continuada por outros meios, né? Uma expressão que a gente conhece bem, mas aplicada a um contexto bem sombrio. Exato. E quais seriam os objetivos dessa suposta ofensiva, segundo a fonte? Bom, segundo o que está lá, não era só lucrar. Os objetivos seriam bem específicos. Buscar a desmoralização da sociedade ocidental, sabe? Enfraquecer os valores, a coesão social. Desmoralização. Isso. E a fonte usa termos fortes. Fala até em minar a juventude, menciona algo como degradação do fundo genético. É pesado. Nossa! E outro ponto-chave seria criar caos cultural e social. O livro menciona um conceito chamado psicopolítica, que eles atribuem ao Lavrenti Beria, lá da era Stalin. Psicopolítica. O que seria isso? Seria, assim, uma espécie de guerra psicológica em massa. O foco era subverter as crenças, a saúde mental, principalmente dos jovens e das elites inimigas, para criar um ambiente de instabilidade, de confusão mesmo. Para deixar a sociedade mais vulnerável, imagino. Exatamente. O objetivo final, segundo essa tese, seria facilitar um futuro realinhamento ideológico, deixar o terreno pronto, digamos. Entendi. E aí que entra a figura do Jan Seisna, o general tcheco que você mencionou. Ele fugiu para o Ocidente lá em 68, né? Qual é a importância dele para essa história, segundo o livro? Então, Seisna teria trazido informações bem detalhadas sobre essa estratégia de longo prazo, envolvendo narcóticos, e que seria coordenada pelo bloco soviético. E ele teria alertado as agências de inteligência ocidentais. Alertado? Sim. Só que o argumento central do Cocaína Vermelha é que esses alertas que seriam cruciais foram em grande parte ignorados ou minimizados pelo Ocidente. Ignorados. Mas por que, se a ameaça era, como a fonte descreve, tão séria assim? Olha, a fonte sugere uma mistura de coisas, né? Interesses financeiros de curto prazo, talvez corrupção em alguns níveis. A própria complexidade da política da Guerra Fria também influenciava. Tipo a detente e a aproximação com a China. Exato. Coisas como buscar relaxar as tensões com a União Soviética ou a reaproximação diplomática com a China. E o livro também argumenta que havia uma certa relutância em aceitar uma realidade tão feia, tão complexa. Preferiam explicações mais simples, talvez mais convenientes politicamente. Faz sentido. Ou pelo menos é o que a fonte argumenta. Pois é. O que é fascinante aqui, né, é pensar como informações que poderiam ser vitais, segundo essa perspectiva, teriam se perdido no caminho. Isso leva a gente direto para um dos pontos mais explosivos dessa tese. A ligação entre o tráfico e os movimentos revolucionários ou terroristas. Como é que a fonte descreve essa relação? Ela descreve como uma simbiose estratégica. Bem pensado, sabe? Por um lado, o dinheiro sujo do tráfico financiaria a luta armada, as guerrilhas, a subversão. Ok, o dinheiro... Justificativa para o tráfico, apresentando ele não como um crime comum,
mas como uma arma legítima contra o tal imperialismo capitalista. Justificativa ideológica para o crime. Isso. A fonte até cita o Carlos Leder, lá do cartel de Medellín, que teria dito que a cocaína era a bomba atômica da América Latina contra os Estados Unidos. Uma frase forte, né? Nossa, forte mesmo. Quer dizer, então, uma via de mão dupla. O dinheiro para a causa. E a causa para justificar o método. Perfeito. E a fonte aponta Cuba como um elo crucial nessa história. Cuba? Como assim? Especificamente a DGI, a inteligência cubana. O livro argumenta que a DGI, supostamente operando sob orientação da KGB soviética, através de uma estrutura chamada Departamento América, teria coordenado ativamente operações de narcotráfico e também o apoio a grupos revolucionários aqui no continente. E tem algum marco disso, algum evento? Sim. Um que é muito citado é o indiciamento de altos oficiais cubanos nos Estados Unidos, lá em 1982. Isso ajudou a colocar o termo narcoterrorismo no mapa, sabe? Entendi. Narcoterrorismo. E tem outros exemplos que a fonte menciona, como alegações sobre o envolvimento do governo sandinista na Nicarágua, ou a relação de grupos como as Farc na Colômbia, ou o Sendero Luminoso no Peru, com o tráfico. A ideia central desse narcoterrorismo, como está apresentado ali, é essa aliança operacional. Grupos armados dão proteção e logística para os traficantes. Troca de dinheiro e armas. Exatamente. E a fonte ainda vai além. Alega que houve uma infiltração estratégica comunista até mesmo no crime organizado mais tradicional, tipo a máfia, para conseguir informação e influência. Caramba. Então quer dizer, de acordo com essa visão, aqueles lucros bilionários do tráfico não eram só ganância de alguns indivíduos, eram combustível para uma máquina revolucionária global. É precisamente essa a argumentação do livro. O dinheiro alimentava a engrenagem toda e a ideologia dava aquela cobertura moral para uma atividade que, de outra forma seria só crime. Certo. E qual seria o alvo principal dessa suposta ofensiva, segundo o material que a gente está analisando? Os Estados Unidos. São apontados o tempo todo como foco principal. Faz sentido dentro dessa lógica de Guerra Fria. Sim. Aquela epidemia devastadora de drogas que atingiu o país, principalmente a partir dos anos 70, 80, é interpretada pela fonte não como um problema que surgiu só da demanda interna, sabe? Mas como consequência direta de uma oferta massiva e direcionada de drogas. Tudo parte dessa estratégia de longo prazo. E sempre com foco na juventude, né? Você mencionou isso antes. Isso, o foco na juventude é repetido várias vezes. O objetivo seria corroer os valores, minar lealdades, criar o que eles chamam de desalinhamento social, desestruturar por dentro. E o crack? Ele entra nessa análise? Porque o impacto do crack foi brutal nos Estados Unidos. Entra, e de forma bem destacada. A fonte ressalta como ele surgiu quase que de repente no mercado americano, ali por volta de 1985. Era barato, viciava muito rápido e se espalhou como rastilho de pólvora pelo país inteiro. E o resultado foi? Uma escalada brutal de violência, de crime, transformou áreas urbanas em verdadeiras zonas de guerra, né? O impacto social foi tremendo. E a fonte levanta alguma suspeita sobre essa introdução tão rápida e devastadora? Levanta sim. Questiona se foi só um fenômeno de mercado, sabe? Aponta para o marketing que parecia muito direcionado para jovens e minorias. Nota que a distribuição inicial, segundo a própria DEA na época, estava muito concentrada em certos grupos específicos como jamaicanos, haitianos, negros, americanos. E o livro tenta conectar isso com supostas pesquisas sobre drogas que teriam sido feitas por Cuba e países do Pacto de Varsóvia. Pesquisas que teriam explorado substâncias capazes de induzir apatia, ou o que eles chamam de estagnação intelectual. Então a pergunta que fica no ar é... Será que a introdução do crack poderia ter sido algo mais do que acidental? Algo planejado dentro dessa lógica da tal ofensiva estratégica? É uma pergunta que o livro deixa no ar, com base nessas conexões. Ponte descreve a epidemia, o crack. Como é que as autoridades americanas teriam reagido? O que o livro diz sobre isso? Olha, a crítica da fonte é bem dura. Aquela famosa guerra às drogas, declarada por vários governos americanos, é descrita como, na maior parte, ineficaz. Ineficaz por quê? Porque, segundo essa visão, ela focava nos sintomas, né? Prender o pequeno traficante na esquina,
tentar reduzir a demanda com campanhas, mas ignorava a suposta causa raiz do problema. Essa ofensiva estratégica externa que estaria inundando o país com drogas. É como tentar secar o chão com a torneira aberta, né? Exato. A analogia é essa mesmo. Combater a consequência sem atacar a causa, segundo essa interpretação. Mas a fonte vai além de criticar a ineficácia, certo? Fala de coisas mais graves, tipo supressão de informações. Correto. Alega-se que informações cruciais de inteligência teriam sido, assim, deliberadamente suprimidas ou ignoradas. Um exemplo que eles citam muito é o tratamento que a CIA teria dado à deserção do Jan Sejna e as informações que ele trouxe. Segundo o livro, foram minimizadas, desqualificadas. E por quê? Alguma razão específica? O livro sugere várias coisas. Outro exemplo que eles mencionam é uma suposta ordem do Henry Kissinger para parar voos de reconhecimento sobre a Birmânia. Esses voos poderiam identificar plantações de ópio, mas a ordem teria vindo para não atrapalhar a reaproximação diplomática com a China, que na época era apontada como origem de parte da heroína. Então, prioridades políticas e diplomáticas. Exato. Teriam se sobreposto à necessidade de confrontar a origem do problema das drogas, segundo essa linha de argumento. Entendi. E o dinheiro? A gente falou dos trilhões de dólares do tráfico. A fonte também fala do papel dos bancos, das instituições financeiras nisso tudo. Sim, e fala de forma bem contundente. Detalha como grandes bancos, tanto americanos quanto internacionais, teriam sido peças essenciais na lavagem desses narcodólares. Essenciais como? Facilitando? Exatamente. Apesar de existirem leis contra a lavagem de dinheiro e da capacidade técnica de rastreamento, eles até mencionam a NSA, haveria uma enorme relutância ou dificuldade em realmente seguir o dinheiro e confiscar os ativos. Mas por quê? Medo de desestabilizar o sistema? É como se o sistema financeiro, que é vital para a economia, fosse também um canal fundamental para legitimar o dinheiro do crime. A fonte sugere que os bancos, por causa da importância sistêmica deles e da influência política que têm, acabaram sendo, de certa forma, protegidos. Ninguém queria mexer nesse vespeiro. Isso cria um paradoxo enorme, né? Os Estados Unidos oficialmente combatendo as drogas, mas, segundo essa tese, o dinheiro que financiava os supostos inimigos estava sendo lavado dentro do próprio sistema americano internacional. Exatamente. É um paradoxo gritante. E a fonte aponta outro, na política de cooperação internacional. Qual seria? Os Estados Unidos buscando acordos, colaborando no combate às drogas com países que o próprio livro acusa de serem patrocinadores ou, no mínimo, facilitadores do narcotráfico. Cita exemplos como a USSR, Bulgária, Cuba, China, em diferentes momentos e contextos, claro. É uma contradição. Sim, e discute-se muito a política de certificação, aquela avaliação anual que os Estados Unidos fazem para ver se outros países estão cooperando satisfatoriamente no combate às drogas. E qual o problema com essa certificação, segundo o livro? A fonte argumenta que essa certificação muitas vezes era mais influenciada por interesses políticos e econômicos, lobby bancário, por exemplo, do que pela realidade. Acabava virando uma formalidade que não refletia a corrupção ou o envolvimento estatal no tráfico em certos países. O México é citado várias vezes como um exemplo dessa dinâmica complicada. Então fica a dúvida sobre a sinceridade ou a eficácia dessa cooperação, né? Se alguns dos seus parceiros podem ser parte do problema. Exatamente. Isso levanta uma questão bem intrigante sobre até que ponto essa cooperação era realmente para valer ou só um jogo de cena diplomático, enquanto o problema real continuava correndo solto por baixo dos panos. Bom, então, onde isso tudo nos deixa? Recapitulando um pouco nossa conversa, a gente explorou essa tese bem desafiadora do cocaína vermelha, né? A ideia do narcotráfico não só como crime, mas como uma arma política estratégica supostamente usada por potências comunistas. A gente viu as alegadas conexões com o terrorismo, com movimentos revolucionários, o foco no impacto devastador nos Estados Unidos, principalmente na juventude. Certo. E também as sérias acusações que a fonte levanta sobre a resposta do Ocidente, que iria desde ineficácia e supressão de inteligência
até uma possível cumplicidade financeira e institucional com os bancos e a política de cooperação. Exato. E isso nos traz a um pensamento final, assim, bem provocador, que emerge diretamente dessas alegações todas que o material apresenta. Qual seria? Se a escala do dinheiro do narcotráfico, que é lavado anualmente, chega mesmo na casa dos trilhões de dólares, como a fonte argumenta com veemência, né? E se esse dinheiro conseguiu se infiltrar tão fundo nas instituições financeiras e políticas ocidentais por décadas? Sim. A pergunta que fica é: até que ponto as próprias estruturas que deveriam combater esse problema podem ter sido, na prática, moldadas, influenciadas ou talvez até neutralizadas por ele? Neutralizadas pelo próprio dinheiro do tráfico? Pelo poder desse dinheiro. Que implicações tem tentar travar uma guerra, né? Se as ferramentas, a vontade política e talvez até a própria percepção de quem é o adversário de verdade podem estar comprometidas por essa infiltração massiva de narcodinheiro e pela rede complexa de interesses que ele inevitavelmente acaba criando. É uma pergunta bem desconfortável, né? Extremamente desconfortável. E é uma questão que paira sobre toda essa análise que o livro propõe. Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai fundo num livro que levanta poeira. Cocaína Vermelha, a drogadição da América e do Ocidente, do Joseph Douglas. Oi, pessoal. A base da nossa conversa são trechos desse livro. E ele defende uma ideia, olha, bem forte. Forte mesmo. Que o problema das drogas no Ocidente não foi por acaso, sabe? Mas sim uma ofensiva estratégica planejada há muito tempo por forças comunistas, tipo soviéticas e chinesas. É uma afirmação em tanto, né? Exato, a tese central é essa. E é chocante. Narcóticos sendo usados como arma para desestabilizar, assim, a civilização ocidental. E como ele sustenta isso? Bom, o autor se baseia em relatos de desertores. O mais famoso é o general tcheco Jan Sejna, e também em documentos, testemunhos, que ele interpreta para dizer que essa estratégia continuou rolando, mesmo depois de 89 e 91, com o fim da Guerra Fria. Entendi. Então, o nosso objetivo aqui é meio que desempacotar isso, né? Ver os argumentos, as provas que o livro traz e, claro, as polêmicas. Isso. Como ele conecta os pontos, os eventos históricos, as figuras-chave para montar essa ideia de narcoguerra. Beleza. Vamos lá então. O ponto de partida do livro já é um soco na visão comum, né? Ele diz que não é só pelo dinheiro que o tráfico explodiu. De jeito nenhum. Para ele foi algo deliberado, pensado. O Joseph Douglas coloca isso como uma tática leninista, sabe? Algo que viria desde 1917. Desde 17? Nossa. Sim, ele até cita o Lavrent Beria, aquele chefão da polícia secreta do Stalin. Ah, o Beria. Figura sinistra. Totalmente. E, segundo o livro, o Beria teria ensinado uns estudantes americanos lá na Universidade Lenin, antes de 36 ainda, sobre uma coisa chamada psicopolítica. Psicopolítica. O que seria isso exatamente? Na visão do livro, claro. Olha, pelo que o livro descreve, seria tipo uma geopolítica da mente. O foco seria produzir um máximo de caos na cultura do inimigo. Caos na cultura. É. Dominando pensamentos, corpos, e as drogas seriam a ferramenta ideal para isso. Nossa, e como funcionaria? O manual comunista que o livro cita detalha um plano. Mirar primeiro em gente com influência, políticos, sabe? Para bagunçar as leis, as decisões lá em cima. Faz sentido, estrategicamente falando. Mas não só eles. A sociedade toda, especialmente os jovens. Para quê? Para minar valores, criar dependência e, no fundo, mudar as lealdades. Fazer o pessoal simpatizar com o comunismo, mesmo sem saber. É tipo plantar um vírus social, como você disse antes. Que imagem forte essa do vírus social. O livro dá algum exemplo mais concreto disso em ação? Ele menciona o caso da princesa Diana. É polêmico, claro. Imagino. Mas, baseado nesse suposto manual, ele sugere que a mente dela poderia ter sido trabalhada por um agente psicopolítico disfarçado de curandeiro. Um curandeiro? Sério? É o que o livro alega. A ideia seria explorar fragilidades pessoais, problemas familiares na alta sociedade, para infiltrar esses agentes. E qual o objetivo final disso? Distorcer valores, viciar e, aos poucos, realinhar simpatias com a causa comunista. O manual que ele cita falaria até em explorar o ócio dos ricos,
corromper a juventude, vender drogas e uma falsa ideia de liberdade sem limites como algo bom. Isso me lembra o Gramsci, que o livro também cita, aquela ideia da batalha cultural de longo prazo, né? Exatamente. Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, falava em tomar o poder aos poucos, sabe? Radicalizando as instituições culturais, escolas, mídia, artes. A famosa hegemonia cultural. Isso. E o livro argumenta que essa suposta ofensiva das drogas se encaixa perfeitamente nessa linha gramsciana. Seria uma forma silenciosa, por baixo dos panos, de transformar a cultura, desmoralizar e enfraquecer o Ocidente por dentro, atacando os valores, a capacidade de resistir. Entendi a base ideológica que o livro apresenta. Mas ele não fala só da União Soviética, né? Tem a China na jogada também. Como teria sido essa parceria? Então, o livro descreve a China de Mao usando o ópio primeiro dentro do país mesmo, e depois expandindo isso como arma política e econômica. Contra o Ocidente. Sim. Cita uma suposta fala de Mao para o Wang Shen sobre usar o ópio numa guerra química com métodos de indígenas, e argumenta que ali por 57, 58, no meio do grande salto adiante, eles decidiram expandir a produção de drogas para valer. Com qual objetivo? Duplo, segundo o livro. Primeiro, minar a capacidade de luta dos Estados Unidos. Segundo, lucrar com isso. O Zhou Enlai, que era o primeiro-ministro, teria apoiado, vendo a exportação de morfina e heroína como um jeito de enfraquecer os americanos sem precisar de guerra aberta. E aí que entra a União Soviética de forma mais, digamos, direta, com o general Sejna, o desertor tcheco. Ele parece central nessa narrativa. Sem dúvida. O Sejna é tratado no livro como uma fonte primária, alguém de alto escalão que teria visto os planos por dentro. E o que ele teria revelado. Ele detalha como a partir dos anos 50 e mais forte nos 60, já com o Khrushchev no poder, a URSS começou a estudar seriamente o uso estratégico dos narcóticos. Para o Khrushchev, segundo Sejna, não era só grana ou espionagem. Era para enfraquecer o Ocidente mesmo de forma direta. Certo. Se era uma operação estratégica, como eles teriam feito isso na prática? Quais os passos, segundo o Sejna conta no livro? Olha, o livro descreve uma operação bem complexa, assim, com várias frentes. Primeiro, a pesquisa. Pesquisa com drogas. Exato. Detalha supostos experimentos com prisioneiros de guerra americanos e sul-coreanos lá na Coreia. Testavam drogas alucinógenas para ver se conseguiam fazer os caras virarem a casaca, sabe? Renunciarem aos seus países. Que coisa horrível. E também avaliavam danos físicos, tipo problemas cardíacos em soldados jovens. Depois, teriam pesquisado novas drogas, crack, LSD e até substâncias para causar, pasme, estagnação intelectual. Estagnação intelectual. Isso dá um arrepio. Tá, depois da pesquisa, qual era o próximo passo? O treinamento. O livro fala que criaram escolas especiais, da Tchecoslováquia, em Breslávia e Doupol. Depois em outros lugares, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã do Norte. Para que essas escolas? Para treinar agentes de inteligência e traficantes do mundo todo. Recrutavam comunistas leais e, olha que curioso, filhos de gente importante. Tudo com checagens rigorosas de segurança para evitar chantagem depois. Eram cursos intensivos, de meses. E esses agentes treinados, como eles entravam no esquema global de tráfico? Pela infiltração. O livro descreve uma tática de penetrar sistematicamente nos grupos de crime organizado que já existiam. Tipo a máfia. Cartéis? Exato. Máfia na Itália, França, Alemanha, cartéis na América Latina, usavam agentes próprios, membros dos partidos comunistas locais. O livro chega a afirmar que 20% da polícia italiana era comunista e ajudava a infiltrar a máfia. 20%? É um número enorme. É o que o livro alega. E usavam coação também, tipo com antigos criminosos de guerra alemães da América Latina. O objetivo principal, segundo o Sejna, juntar podres informações sobre corrupção para usar depois em chantagem e controle político. Entendi. Infiltraram as redes
E o dinheiro e as drogas como circulavam segundo o livro? Bom, a distribuição usaria os métodos clássicos, né? Contrabando, empresas de fachada, ele cita a Kintex da Bulgária. Ah, essa Kintex ficou famosa depois, né? Sim, mas segundo o livro, a CIA já tinha identificado nos anos 70, só que a denúncia demorou para ser levada a sério. Usavam também passaportes diplomáticos e um sistema chamado HIT, de caminhões selados que cruzavam a Europa, supostamente levando drogas e armas. E na América Latina? Detalha redes como a Operação Pirâmide na Colômbia e, claro, a lavagem de dinheiro. Como faziam isso? O livro afirma que usavam bancos soviéticos no exterior, tipo o Moscow Narodny Bank em Londres, e que conseguiram infiltrar ou corromper bancos ocidentais. E aí vem um número que, olha, é chocante. Qual? O livro alega que, nos anos 60 e 70, cerca de 75% dos bancos latino-americanos e 45% dos bancos nos Estados Unidos e Canadá estariam comprometidos com essa lavagem de dinheiro do bloco comunista. 75% na América Latina. 45% nos Estados Unidos e Canadá. É quase inacreditável. Como o livro chega nesse número? Tem alguma base mais sólida para isso? Olha, o livro atribui essa estimativa a um relato do Sejna. Ele teria ouvido isso de um assessor soviético que estava preocupado com o risco de expor essas conexões se informassem as autoridades financeiras soviéticas sobre a origem do dinheiro. Ah, então é uma estimativa interna soviética, segundo o Sejna, não uma análise externa. Exatamente, não tem uma metodologia detalhada no trecho, mas o livro usa esse número para reforçar a ideia de que a infiltração era muito, muito profunda. É uma daquelas afirmações do livro que realmente fazem a gente parar para pensar pela escala que sugere. Com certeza. Uma estrutura gigantesca, ambiciosa. E como Moscou manteria o controle disso tudo? Era tudo centralizado? Segundo o Sejna, sim. Controle total em Moscou. Especificamente no Conselho de Defesa Soviético e num departamento-chave do Comitê Central do Partido Comunista. E os países satélites, como a Tchecoslováquia, a Bulgária e Cuba? Eles funcionavam como, digamos, laranjas. Executavam as ordens, e isso dava a Moscou o que chamam de negação plausível, né? Se algo desse errado, a culpa caía no satélite, não em Moscou diretamente. Entendi. Uma estratégia de usar intermediários. Isso. E usavam planos de longo prazo, 1 ano, 5 anos, 15 anos. Tudo precisava de aprovação lá de cima. E a formalização do sistema de inteligência do Pacto de Varsóvia, em 1964, teria amarrado tudo isso, garantindo que Moscou coordenasse os serviços secretos aliados nessa operação. Falamos dos alvos gerais, como jovens, elites. Mas o livro aponta para grupos específicos que teriam sido visados por essa suposta estratégia. Sim, e essa é uma parte bem perturbadora da narrativa que ele constrói. Um grupo seria o que chamavam de proletariado lumpen, ou trapaceiro. Os desempregados, marginalizados. Por quê? O livro cita Mikhail Suslov, o ideólogo do partido. Ele teria dito numa reunião em 63 que esse grupo era vulnerável às drogas e que era até bom para a revolução destruí-lo, porque era visto como um peso inútil para a sociedade socialista. Que visão cruel! Extremamente cínica. Outro alvo central, segundo um relatório soviético de 1967 que o livro cita, seriam as minorias nos Estados Unidos, principalmente negros e hispânicos. E qual seria o objetivo aí? Criar instabilidade. Usar fatores econômicos para inflamar tensões raciais, o livro chama isso de ecorracismo, e acelerar o processo revolucionário. Teria até uma frase nesse relatório: as minorias vão nos ajudar a mudar o branco para o vermelho. Branco para o vermelho. O que isso quer dizer? O livro interpreta branco como cocaína e vermelho como a revolução. E ele conecta isso ao fato de que mais tarde, nos anos 80, grupos específicos como jamaicanos, haitianos, negros americanos tiveram um papel muito grande na distribuição do crack. Nossa, é uma acusação muito séria sobre manipulação racial como estratégia. Diante disso tudo que o livro alega, como o Ocidente reagiu? Ou não reagiu?
A crítica parece ser forte nesse ponto. É fortíssima. Uma das veias críticas centrais do livro é justamente a falha colossal, talvez até intencional, da resposta ocidental. Ele alega, por exemplo, supressão de inteligência. Como assim? Diz que o conhecimento do Sejna foi mal utilizado, que ele mesmo foi desacreditado, que informações sobre o papel da China foram tipo varridas para debaixo do tapete, especialmente na época da aproximação diplomática com a China, liderada pelo Kissinger. Ah, para não atrapalhar a diplomacia. Exato. Relatórios oficiais, como um chamado World Opium Survey de 1972, teriam omitido ou minimizado o tráfico vindo da China e do Vietnã do Norte. E as denúncias sobre a Kintex búlgara foram relativizadas por anos, mesmo com evidências. E por que essa suposta cegueira? O que teria motivado isso na visão do Douglas? O livro aponta para algumas coisas, principalmente a detente conveniência política, aquele desejo de manter boas relações com a URSS e a China, né? De extensão, negócios. Interesses econômicos também. Sim, somado a interesses econômicos e políticos. Bancos lucrando com lavagem de dinheiro, relações delicadas com países como México, Panamá. O caso Noriega é citado como exemplo disso. Tudo isso teria levado as autoridades a fazer vista grossa, ou até encobrir o envolvimento comunista e a corrupção associada. A verdade seria inconveniente demais, né? E isso teria afetado a forma como o Ocidente combate as drogas. A tal guerra às drogas. Com certeza. O livro argumenta que isso levou a um foco errado. A estratégia ocidental, segundo Douglas, foca muito em apreender droga na fronteira e reduzir o consumo interno, mas ignora a fonte do problema que ele aponta, a suposta ofensiva estratégica externa à oferta orquestrada por estados. Quer dizer, foca nos sintomas, não na causa que ele alega. Exatamente. Cria-se a narrativa de que a culpa é da demanda americana, por exemplo, o que, para o livro, é música para os ouvidos dos traficantes e dos políticos que não resolvem nada. Desvia o foco das forças estatais que estariam por trás do esquema. E a corrupção dentro do próprio Ocidente? Como ela entra nessa equação? Entra como fator decisivo. O livro fala em corrupção e complacência. Pinta o sistema bancário ocidental como cúmplice na lavagem de dinheiro, com pouquíssima responsabilização real. Aqueles números dos bancos comprometidos entram aí de novo. Exato. E essa corrupção não pararia nos bancos, atingiria também polícias, governos, tornando a resposta ainda mais fraca. O livro usa isso para argumentar que a corrupção era sistêmica e impedia qualquer ação efetiva contra a raiz do problema que ele descreve. Ele chega a usar a palavra conspiração, tipo uma conspiração de silêncio para encobrir tudo. Ele usa a conspiração para descrever o planejamento conjunto por trás do tráfico, sim, mas o foco maior não é numa conspiração de silêncio pura e simples, sabe? É mais numa combinação de fatores. Que fatores? A estratégia comunista bem planejada, os interesses ocidentais políticos financeiros que preferiam não ver ou até se beneficiavam disso, a desinformação plantada pelos serviços de inteligência adversários e uma dificuldade geral das democracias em encarar uma verdade feia e complexa como essa. Entendi. Uma mistura de coisas. Isso. E acrescenta a dificuldade de conseguir cooperação real dos países envolvidos e a ingenuidade ocidental em aceitar negativas ou acordos de fachada, como, por exemplo, trocar informações sobre drogas com a própria URSS, que estaria por trás de tudo, segundo o livro. Pensando agora, o livro é de 1990, né? Com reedições depois. Mas o Muro de Berlim caiu, a União Soviética acabou. Qual a relevância que ele diz ter hoje? Ele acha que isso tudo parou. Parou. De jeito nenhum, segundo ele. Ele afirma categoricamente. A ofensiva continua. Mesmo com o fim do comunismo como conhecíamos. Para Douglas, a queda do muro, o fim da URSS, tudo isso seria só uma descontinuidade leninista. Uma tática de Lenin, mudar os meios, trabalhar por outros meios, mas o objetivo estratégico, enfraquecer o Ocidente, continuaria o mesmo. E quais seriam as provas disso hoje? Ele aponta a persistência e até o aumento do fluxo de drogas, a explosão do crime organizado russo globalmente financiado
em parte por décadas de lucros do narcotráfico e a corrupção financeira e política que, convenhamos, não diminuiu. Então, na visão do autor, a tal narcoguerra não só não acabou, como talvez tenha ficado até mais perigosa. Por ser menos óbvia, talvez. Exatamente essa é a ideia que ele defende. Sugere que estruturas como a KGB, o GRU, continuaram ativas, talvez até mais fortes e independentes financeiramente, por causa dos trilhões de dólares que o livro estima terem acumulado com as drogas ao longo das décadas. Trilhões? É a estimativa que ele menciona baseada nas fontes dele. E ele faz um alerta final bem contundente. Qual? Sobre a legalização das drogas. Ele argumenta que a legalização defendida por alguns grupos no Ocidente seria o presente de grego perfeito. Se alinharia direitinho com os objetivos originais de desmoralização que ele atribui aos comunistas. Seria um erro catastrófico. E ele cita exemplos? Cita exemplos que ele considera negativos, como Holanda e Suíça. Embora ele note que o povo suíço rejeitou a legalização num referendo em 1998, o que ele interpreta como um raro momento de lucidez popular contra as elites que estariam empurrando a legalização. São muitas informações, acusações muito graves. Se essa tese tiver um pingo de verdade, que seja, mesmo que a gente olhe com muita cautela, né? Como isso muda o jeito de encarar o problema das drogas, o crime organizado, a própria estabilidade financeira e política global. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou talvez de trilhões, segundo o livro. É a grande questão que ele deixa no ar. Ele basicamente joga uma bomba na narrativa convencional, que foca só nos cartéis gananciosos e nos usuários. Ele adiciona uma camada geopolítica gigante. Exato. Propõe essa camada geopolítica estratégica de longuíssimo prazo, orquestrada por estados. Se a gente levar isso minimamente em conta, teríamos que questionar um monte de coisa. Como são as relações internacionais de verdade depois da Guerra Fria? Qual a real profundidade da corrupção e da complacência nas nossas instituições? E as políticas antidrogas atuais? Se elas ignoram essa suposta raiz estratégica, elas servem para quê, de fato? Coloca tudo em xeque, na verdade. Totalmente. Até a segurança nacional, sugerindo uma guerra química e psicológica que nunca acabou. Exploramos hoje, então, os argumentos centrais de Cocaína Vermelha, uma visão que conecta o tráfico global a uma suposta estratégia geopolítica comunista de longo prazo para derrubar o Ocidente. É uma leitura densa, controversa, sem dúvida, apresenta um lado bem específico e bem alarmante da história recente. Sim, o livro tece uma teia muito complexa. Envolve figuras históricas, espionagem, operações secretas e uma crítica, assim, feroz à resposta do Ocidente. É importante lembrar que ele depende muito do testemunho de desertores, como Jan Segina, e interpreta documentos e eventos históricos através dessa lente muito particular. E insiste que a estratégia continua ativa até hoje. É, sem dúvida, uma interpretação que vai contra muitas visões mais aceitas sobre o tema. E aí, o que fica para a gente pensar disso tudo? A obra, concordando ou não com a tese principal, força a gente a questionar as narrativas mais fáceis sobre as origens e a natureza do problema das drogas, a pensar na complexidade, na profundidade da corrupção e na possibilidade, talvez, de estados usarem mercados ilegais como ferramenta de poder. Exato. E fica aquela provocação final para quem nos ouve. Se a gente só considerar a hipótese, mesmo que pareça muito remota para alguns, de que estados realmente usaram e talvez ainda usem o narcotráfico como arma estratégica, como o livro argumenta com tanta convicção, que outras dinâmicas ocultas, sabe? Que outras formas de guerra não declarada ou de influência disfarçada podem estar moldando o nosso mundo hoje, bem debaixo do nosso nariz. É uma pergunta incômoda. Muito. Será que a gente está fazendo as perguntas certas sobre transparência, sobre segurança, sobre quem realmente puxa as cordas em certos cenários globais? Ou será que a gente se contenta com a superfície? Fica aí a reflexão. Obrigada por nos acompanhar nesta análise profunda dos argumentos de Cocaína Vermelha. Obrigada, pessoal. Até a próxima.